Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí à nossa aula sobre urbanização, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre diferenciação por nível de desenvolvimento, tá ok? E aí o que viria a ser isso, tá? Para contextualizar. A metropolização mais intensa do planeta ocorre nos países periféricos. Esse enorme crescimento é determinado pela maior taxa de natalidade e pelo fato de esses países terem uma industrialização tardia, isto é, em uma fase marcada por exagerada concentração econômica e, consequentemente, populacional, em uma ou, no máximo, duas áreas metropolitanas. E aí, só para contextualizar, tá? Como a gente viu na última aula, os países de industrialização tradicional, vamos colocar assim, que fizeram a sua industrialização, sua revolução industrial entre a primeira e a segunda revolução, eles conseguiram ter um desenvolvimento urbano mais lento e gradual, fazendo com que você tivesse uma infraestrutura adequada de acordo com a demanda populacional e de serviços, correto? É, e aí você teve uma estabilização da urbanização nesses países. Ou seja, a maior parte dos países periféricos, tá? Ditos periféricos, que são de industrialização tardia, as áreas urbanas desses países eles continuam crescendo, tá? Porque você ainda tem um movimento de deslocamento de pessoas da área rural para a área urbana ainda de forma um pouco mais intensa, o que proporciona uma maior urbanização, tá ok? Então, basicamente, é isso que o texto está introduzindo para a gente. E aí, galera, tem a situação relacionada ao conceito de macrocefalia urbana, tá bom? Esse conceito ele está atrelado principalmente à marginalização, né, de um número grande de pessoas devido à concentração dos serviços na área é, central das cidades não conseguirem dar conta da demanda populacional devido ao grande inchaço. Vamos ver isso melhor no próximo slide aqui. Olha só. Macrocefalia urbana está diretamente ligada ao grande número de habitantes e o decréscimo da qualidade de vida. O que acontece? A gente viu que o número de pessoas que são atraídas para a cidade em busca de uma condição de vida melhor, em busca de empregos, muitas das vezes essa população ela não consegue se estabelecer, tá? Ela não consegue o emprego desejado, ela não consegue é, residência nessa área central. Logo, ela ocupa essa área periférica, aquele processo de periferização que a gente comentou na aula passada. E aí a gente tem investimentos em infraestrutura e serviços de alto custo direcionados à camada social com maior poder aquisitivo. Ou seja, os serviços eles são concentrados para atender a população que tem capital, tem renda para estar consumindo esses serviços, nessas áreas centrais. Essa área periférica, tá, por concentrar uma população de baixa renda, acaba que os serviços de saúde, saneamento básico, educação, segurança, eles não atendem essa população do jeito que deveria atender, tá? E essa falta de assistência, né, ou essa assistência limitada que não cobre, né, a necessidade dessa população, essa situação é caracterizada como macrocefalia urbana, tá? Esse conjunto de problemas existentes na área central das cidades, né? Central que eu digo, você pode acrescentar também essa área próxima, né? Que é essa área periférica, onde os serviços eles não dão conta de atender essa população, tá ok? E aí, continuando aí no nosso conteúdo, megacidades, tá? É um conceito até bem simples. O que seriam megacidades, conceitualmente falando? Cidades que apresentam mais de 10 milhões de habitantes. Só isso, tá ok? E aí a gente tem uma lista aí com algumas das principais megacidades do mundo, tá? Notem que a gente tem ali em primeiro lugar o Japão, com mais de 36 milhões de habitantes, em Tóquio, né? Mas percebam aquele conteúdo que a gente viu logo no início do vídeo, que os países periféricos, né,
São esses países que você tem um maior inchaço da área urbana, ou seja, um maior crescimento populacional, um maior processo de urbanização acontecendo, tá ok? E aí você tem como exemplo aí a Índia, o Brasil, México, tá? Sendo representado aí por Delhi, São Paulo, Mumbai, a China também, né? China é o país que possui a maior população do mundo, né? Logo você vai ter várias megacidades na China, tá ok? Seguindo aqui, deixa eu me ajeitar aqui, tá aqui no centro. Nós vamos ter alguns problemas urbanos, tá? E eu destaquei 3 dos grandes problemas urbanos. Nós temos a questão da favelização, tá? Basicamente, as favelas elas vão estar se desenvolvendo principalmente dentro de um crescimento desordenado, né, dessa área mais urbana. Eu falei no outro vídeo que o processo de periferização está muito ligado também à questão do processo de favelização, onde você tem um aumento da concentração de renda e do desemprego estrutural, principalmente, né? Aliados à excessiva valorização do solo urbano, que não permite com que as pessoas consigam residir nessa área mais central e elas têm que buscar uma área mais próxima possível desse centro, produzindo assim as favelas e a região periférica, certo? Geralmente as favelas elas são constituídas de construções irregulares, infraestrutura precária, muitas das vezes ausência do Estado, né? Fazendo com que você tenha ali um poder paralelo sendo formado. E a especulação imobiliária nessas áreas mais centrais, ela atua de forma muito contundente para fazer com que essas pessoas não consigam residir nessa área mais central, de fato, e tenham que buscar essas alternativas em regiões mais próximas possíveis dessa área central, formando assim favelas e regiões mais periféricas, tá? A gente vai estar vendo aí muitas das vezes um outro conceito também, questão da especulação imobiliária, a gente vai abordar novamente um pouquinho mais lá na frente, mas a gente vê muito um conceito chamado de segregação socioespacial, tá ok? Que é a diferenciação do espaço conforme o poder aquisitivo e a capacidade de consumo de grupos que compõem um determinado espaço, a sociedade, tá? Segregação seria separação social dentro de um mesmo espaço, tá ok? E aí a gente vê muito aquelas imagens quando você tem a favela de um lado e um condomínio fechado do outro, por exemplo, né? Que seria uma separação literalmente dentro de um mesmo espaço devido à condição social, tá? Isso aí, obviamente, que vai gerar outros problemas sociais que a gente vai ver mais na frente. Temos a questão do transporte, tá? A gente sabe que a questão do transporte no Brasil, né, na nossa cidade, enfim, ele é de certa forma caótico. A gente tem um movimento também que é muito importante dentro dessa situação, que é o movimento pendular, né? Movimento pendular, que é o movimento de saída das pessoas, geralmente cedo, para trabalhar, para exercer suas atividades e retorno no final do dia, tá? E geralmente é quando a gente tem a verificação dos horários de pico, né? Que é no início da manhã e no final da tarde. E aí a gente tem a questão dos congestionamentos se relacionando diretamente com a perda de qualidade de vida das pessoas, né? Gerando estresse, gerando doenças, né? Por conta exatamente do tempo que muitas das vezes as pessoas perdem nesse trânsito, né? Caótico que as cidades costumam trazer, né? E para fechar, obviamente, que está atrelado totalmente a isso, a questão da violência, né? A intensificação da violência, que vai fazer com que você tenha, principalmente naquela situação da segregação socioespacial, uma intensificação do processo de isolamento proposital, né? De quem tem condições de se isolar em condomínios fechados, construção de shopping centers, por exemplo, onde você tem ali uma área claramente mais elitizada de consumo de quem pode consumir, em detrimento de uma população que se encontra um pouco mais à margem, tá? Que isso tudo acaba estando atrelado, estando no mesmo barco, vamos colocar assim, ok? E aí
Deixa eu sair aqui da frente. Nós temos essa imagem de um prédio chutando uma casinha. E o que isso significa? Vamos ver o que traz pra gente aqui. Processo de remodelação do espaço urbano em que a paisagem recebe serviços, prédios e condomínios modernos, transformando áreas periféricas em espaços nobres ou comerciais. O nome disso, galera, desse processo é gentrificação, tá? Ah, professor, como assim? O que acontece? Áreas tradicionais, vamos colocar assim, próximas aos centros urbanos, tá? Áreas periféricas, mas que se encontram ali situadas muito próximas a esse centro urbano, muitas das vezes elas tinham uma função, tá? Que com o passar do tempo, com o desenvolvimento de outras atividades, com o reordenamento urbanos, elas acabaram caindo em desuso. E muitas das vezes elas são ocupadas por uma população que não tem um capital, uma renda significativa. São áreas mais simples. Mas por serem áreas próximas a esse centro urbano, são áreas vistas positivamente, áreas que podem ser investidas. Pode ocorrer um investimento ali. E aí, quando você tem esse investimento sendo realizado ou pelo próprio Estado, né, com obras públicas, ou pelo próprio capital privado, remodelando essa região, com construção, por exemplo, de museus, teatros, áreas voltadas para desfiles, né, onde você vai ter um serviço sendo prestado a ser consumido por uma população com renda média e alta para consumir. Você tem a especulação imobiliária agindo nessa região, fazendo com que haja uma valorização desse solo urbano, aonde você tem um remodelamento social em que a população que se encontra ali de mais baixa renda ela não consegue se manter e ela tem que buscar uma outra área para residir, né? Uma área mais precarizada, né? Mais de periferia ainda, porque agora, devido ao remodelamento dessa região, você vai ter uma população com maior poder aquisitivo para estar ocupando essa área, podendo consumir dos serviços que estão sendo oferecidos nessa região agora, entende? E aí esse processo de remodelamento dessa região, onde você vai ter a valorização, a ação da especulação imobiliária valorizando essa área, é chamado de gentrificação. E aí a gente tem uns exemplos aí nessa figurinha, por exemplo, de uma indústria antiga, né, que não era mais usada para nada, como ela pode evoluir, né, até chegar num momento onde você vai ter uma população que pode consumir, né, um serviço mais sofisticado, vamos colocar assim. E aí, na real, nós temos aí uma área do Porto, se eu não me engano, isso aí é na Argentina, onde era uma área que não era mais utilizada e houve essa reconfiguração, onde a população ela voltou a ocupar esse espaço. E aqui no Brasil a gente teve principalmente os investimentos quando foram feitos ali para visando a Olimpíada, a Copa do Mundo, né? A área do Porto do Rio, né? Construção do Museu da Manhã, Cidade do Samba. Então toda aquela região ali foi remodelada, atraindo novamente para ali bastante pessoas, né? Dispostas a consumir ali naquela região. Beleza, galera? Então por hoje é isso, tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa pode deixar um feedback aí nos comentários. E aí a gente se vê na próxima aula, beleza? Tamo junto, valeu, tchau, tchau, até a próxima.